Nós estamos estudando e falando sobre 5 riquezas. Nós começamos falando sobre a riqueza do tempo. Domingo passado falamos sobre a riqueza dos relacionamentos, quais são as pessoas mais importantes da nossa vida. Tem um corte muito legal ali, se você quiser compartilhar. O pessoal da mídia aí tem feito um trabalho incrível, que diz na pregação que daqui a 20 anos, as únicas pessoas que lembrarão que você trabalhou até tarde, que você se matou, é a sua mulher e seus filhos, mais ninguém. Então você deve se dedicar às pessoas que você tem um relacionamento mais profundo. Pessoas que contribuem, pessoas que te ajudam no seu crescimento, né? Então, falamos sobre o tempo, sobre os relacionamentos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a riqueza financeira. Existe muita discussão a respeito do dinheiro. Disse que um amigo convidou o outro para ir na igreja, ele falou, hoje eu não vou que eu estou duro. Porque as pessoas pedem tanto dinheiro. Ontem no nosso grupo familiar, uma pessoa deu testemunho, foi uma bênção lá na casa da Aleca e do Rafa. Uma pessoa falou, eu peguei um trauma de crente, porque a primeira vez que eu fui, o pastor pediu 250 mil. Então, as pessoas fazendo barganha, troca com Deus. Mas a riqueza financeira pode ser uma bênção na sua vida, se tratada à luz da palavra do Senhor. O nosso texto de hoje está em Provérbios 10, versículo de número 22. Não confunda, porque nós tivemos recentemente uma pregação falando sobre prosperidade com propósito, gente empreendedora, gente que... Mas hoje a gente vai falar sobre essa terceira riqueza, vai nos faltar mais 2 riquezas. Salmos, Provérbios, depois de Salmos, no capítulo 10, leremos o versículo de número 22. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e não acrescenta dores. Oremos. Senhor, pedimos que Tu fales ao nosso coração, que eu possa falar pouco e que o Senhor fale muito. O Senhor conhece aqui as necessidades, porque a Tua palavra, ela é uma espada de 2 fios, que conhece as intenções do nosso coração. Pedimos que seja esclarecedora, que seja enviada com Teu Espírito Santo, para fazer tudo o que lhe apraz. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. A riqueza financeira é algo profundamente pessoal. A gente não vai discutir isso. Uma vez no acampamento, a turma começou a falar assim, quem já juntou o primeiro 1 milhão e essa coisa toda, alguém deu um testemunho lá do primeiro 1 milhão. Esqueça essas coisas, porque a riqueza financeira é algo muito pessoal para cada um. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua oportunidade. Alguns são empreendedores, outros são CLT. Mas a Bíblia fala muito sobre riqueza. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. É impressionante. E a Bíblia não trata o dinheiro como algo neutro. O dinheiro é neutro. Não, o dinheiro não é neutro. A Bíblia vai tratar o dinheiro como se fosse um Deus, Mamon. Tem status de Deus. Quando você pega um bolo assim de dólar, as notas novinhas, e você sente aquele cheiro e parece que uma coisa, cara, quanto dinheiro, né? O dinheiro está no mundo todo. Ou quando você vê na sua conta bancária, no seu Pix, o dinheiro parece que é onipresente como Deus. Parece que ele é onipotente, você pode comprar o que você quiser e realizar os sonhos do seu coração. Então a Bíblia condena esse dinheiro com status de Deus, né? E o coração que administra esse dinheiro tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males.
mas diz que o coração voltado para o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. A pergunta que a gente tem que fazer hoje não é o quanto eu tenho na minha conta, mas como a gente tem conquistado isso? De que maneira a gente tem conquistado isso? E a segunda pergunta, quem governa tudo isso? Como é que a gente tem conquistado e quem governa? Eu gostei de um empresário outro dia, perguntaram para ele o que é ser rico. Ele falou, é olhar no espelho e não sentir vergonha. Na nossa época, no nosso tempo, eu acho que isso é muito, muito significativo. Então, Deus nos dá recursos, Deus nos abençoa, para a gente administrar essas coisas com propósito. Mas vamos ser honestos, e vamos pensar um pouquinho sobre a igreja evangélica no Brasil. A gente tem que encarar uma realidade que o que impede milhões de evangélicos cristãos de prosperarem não é a falta de fé, não é a falta de culto, de ir para a igreja, mas é a prática do que a Bíblia diz e do que eles estão invertendo tudo. Eles falam assim, eu sou filho do rei, eu vou na concessionária e já vou comprar um carro novo para destravar o não sei o que está travado, e compra um carro pagando 4 carros, e o cartão de crédito explode. Deus, 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 o Senhor me deu a... E aí jogam essa responsa para Deus que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, milagres e poções mágicas que as pessoas vão enriquecer. O que a gente precisa entender é que Deus não abençoa esse caos. Deus não abençoa uma vida desorganizada. Deus não abençoa uma pessoa que gasta mais do que ganha. Ah, Deus, olha... Não. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, antes do milagre, ele organizou a turma em grupos. A gente precisa se organizar. E essa é um pouco da ideia de falarmos um pouquinho sobre a riqueza financeira. Então, o resultado que a gente vê hoje é um povo cheio de fé, mas completamente perdido em construir a sua vida. Sua vida financeira é um desastre, muitas vezes. E o triste é que as dívidas financeiras comprometem os filhos, a família, a escola e toda a sua casa. Então, vamos falar sobre 4 coisas importantes hoje, rapidamente, sobre a riqueza financeira. A primeira coisa que a gente quer falar é que a riqueza, ela é um servo, ela não é um Deus, ela não é Senhor. Deus é o doador de todas as coisas, mas quando você faz tudo para o dinheiro ocupar o lugar de Deus, ele se torna um ídolo. Então o problema não está no dinheiro, está no coração que adora o dinheiro. O dinheiro é um servo, ele não pode ser o Senhor. Então a Bíblia vai falar aqui do mamon, muito interessante essa coisa, porque o mamon é o Deus do tesouro, das riquezas, dos bens materiais. Mamon é essa personificação da riqueza, do poder, do símbolo, da adoração aos bens, ao ouro, à prata. E aí Jesus vai falar lá no Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele termina dizendo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, é um erro a gente entrar numa igreja evangélica para tentar conseguir dinheiro. Eu quero, na verdade, Deus como meio para conquistar Mamon. Então, Mamon é um deus pagão. Mamon era um deus adorado, deus da riqueza, da avareza. Então, Jesus ele vai dizer que o dinheiro em si, ele não é mau. Mas ele nos alerta dizendo, se o dinheiro for o Senhor da sua vida, se o dinheiro for sua busca maior, se o dinheiro for seu Deus, isso é um grande problema.
Se você confiar nas riquezas em vez de confiar em Deus, se você confiar na ilusão do controle, da autossuficiência, cara, a gente já tem o suficiente para viver não sei quantas vidas. A minha sogra me falou que um dos fundadores do iFood é um amigo de um sobrinho nosso, e quando ele vendeu, no início, ele que participou do projeto, ele falou assim, eu posso viver 50 vidas, que eu não vou conseguir gastar esse dinheiro. Então aí você acha que esse dinheiro é autossuficiente. Você começa a depender emocionalmente, os bens, o status. Eu tenho um amigo que montou uma gráfica agora no Brasil, e um rapaz lá que alugou os galpões, tem a minha idade, 57 anos. Ele faz reciclagem de placas, é um homem milionário. Ele descobriu agora, recente, que está com câncer de próstata, bem avançado. E ele decidiu não fazer absolutamente nada. Ele falou, não vou fazer nada. Eu não vou operar, não vou fazer nada, eu vou caminhar dessa forma até enfrentar a morte. Com todo o dinheiro que ele tem, não é suficiente. Então Jesus ele vai contrastar aqui dois senhores. A linguagem de Jesus é intencional, não dá para servir a Deus e o dinheiro. Então quem coloca o dinheiro como um rival direto do Senhor, ele vai disputar o seu coração. Essa é uma realidade. Jesus vai falar desse mamon, que pessoas se dedicam tempo, energia, propósito, tudo em função do dinheiro. Mas a visão bíblica é que o dinheiro não pode ser o seu Deus. A Bíblia não condena posses de dinheiro, mas a Bíblia condena o coração possuído pelo dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, mas a confiança que você coloca nela, porque a Bíblia vai dizer, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, primeira coisa, a riqueza é um servo, ela não pode ser um Deus. A segunda, a riqueza é um teste de coração. A forma como a gente lida com o dinheiro revela quem governa o nosso coração. A forma como a gente lida com o dinheiro, a gente vê se a pessoa é generosa, se a pessoa é íntegra, se a pessoa é fiel. A gente vê políticos que chegam em Brasília e se vendem, inclusive evangélicos de monte, e aí fala assim, o dinheiro comprou essa pessoa, o dinheiro corrompeu o caráter dessa pessoa. Não. O caráter dele, apesar de estar na igreja, já era corrompido, o dinheiro só mostrou. Então a riqueza é um teste para o coração, não é que ela nos faz mal ou bom, ela revela quem você é. Ela revela quem você é. Alguém disse que uma das coisas mais difíceis do cristão se converter é o bolso. É o bolso. Quando a gente tem que chegar junto, quando a gente tem que... É mais ou menos assim, a turma estava passando necessidade lá porque não chovia numa cidade. E a igreja é uma igreja bonita, e o pastor marcou uma reunião para todos orarem em praça pública, para Deus mandar chuva. E nessa reunião, a família das pessoas mais abastadas da igreja, eles não foram na oração. E estava todo mundo orando lá, Senhor, nós precisamos para a planta crescer, para a agricultura avançar, e orando para Deus mandar chuva. E quando eles voltaram para a igreja, essa família mais abastada parou com um caminhão cheio de comida. Cheio de comida. E alguém falou assim, pastor, a família mandou entregar a oração deles aqui para você. Então, espiritualizar essa coisa toda, mas o dinheiro passa pelo bolso. O dinheiro passa pelo bolso. Calma, eu não vou fazer nenhuma campanha, vou pedir sua grana, calma, não vou fazer essa barganha, fica à vontade, não precisa ficar tão tenso. Mas o que acontece com a história do Zaqueu? O Zaqueu sobe numa árvore, Jesus fala, eu vou dormir na sua casa, e no final, Zaqueu se levanta daquele encontro maravilhoso e diz, Senhor,
eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. Passou pelo bolso a salvação do Zaqueu. Jesus não pede o seu dízimo. Sabe o que Jesus pede de você? Tudo, a sua vida. A sua vida. Pastor Binho e eu, a gente nos entregou a essa causa dessa igrejinha. Eu e minha família, nós estamos há 26 anos aqui. E eu não faria da minha vida de outra forma, de outra maneira. O que você está dando, James? Seu dízimo, a sua oferta? Sim, a gente dá o nosso dízimo, a gente dá a nossa oferta. Mas eu dei a minha vida, eu estou dando a minha vida. Não é para prosperar. Então, riqueza é um teste para o coração. Terceiro, penúltimo. A riqueza é um instrumento para o reino. Deus nos dá recursos, não é para a gente ir acumulando, mas Deus nos dá recursos para a gente cumprir propósitos. Abençoe os domésticos da fé, abençoe a sua família, dê a melhor escola para os seus filhos. Abençoe outras pessoas. Ajude pessoas necessitadas, ajude o reino de Deus a avançar. A riqueza tem essa face luminosa. Serve para a gente lançar sementes eternas. Provérbios vai dizer assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Timóteo, capítulo 6, 17 a 19, fala assim, aos ricos. Essa turminha que está nessa igreja aqui é pelo menos 92% mais rico do que toda a população brasileira. Deixa eu dizer uma palavra de Deus para você que está sentado aqui. O seu problema é a solução de 90% dos brasileiros financeiramente. O que vai para a sua conta lá, no final do mês, é menos do que 90% do que os brasileiros recebem. Aí Timóteo fala assim, fala aos ricos deste mundo que não fiquem orgulhosos e não ponham sua esperança naquilo que é tão incerto como as riquezas, mas ponham sua esperança em Deus, que nos dá ricamente tudo o que precisamos para o nosso prazer. Mande que eles façam o bem, sejam ricos em boas ações, generosos e prontos para repartir. Deste modo, ajuntarão para si um tesouro que será uma base firme para o futuro e alcançarão a verdadeira vida. Tem um testemunho do fundador da Colgate, que ele fez um propósito de poder doar 90% do que ele ganha e viver com 10%. Hoje o 10% dele, não sei se ele ainda vive, mas é um valor absurdo. E ele consegue doar 90%. E se você vai ver, você que é empreendedor, empresários, você vai ver que um hospital como o Einstein, uma ACD, são doações generosas de pessoas que estão fazendo o bem. E os Estados Unidos, eles têm um costume que as pessoas, antes de partir, eles podem doar por uma causa os seus valores, e Deus trabalhando, e Deus usando e abençoando muita gente. Então a riqueza é um instrumento para o reino de Deus. Deixa eu lhe dizer, a gente está nessa polarização política, direita, esquerda, tal, pá. A direita foi o precursor do capitalismo. A esquerda tem base bíblica, porque eles tinham tudo em comum. Aí a gente fica cada um puxando a sardinha para o seu lado. Eu acho isso uma tolice. Mas a Bíblia diz que, depois que você aceita Jesus, depois que você tem a sua vida transformada, a Bíblia fala que você não passa a viver mais para você. Você não vai passar a viver sob uma ótica de um pastor, de uma igreja. Mas você passa a viver de acordo com o jeito Jesus de viver. E a Bíblia vai dizer que os nossos bens não são nossos. Nós somos mordomos, administradores disso. A gente deve administrar isso com sabedoria. Né? Mas não é meu. Não. Isso deve servir para abençoar
o reino de Deus. A quarta coisa, a verdadeira riqueza, ela é liberdade. A verdadeira riqueza não é só acumular, acumular, acumular. A verdadeira riqueza é poder descansar. Tem uma palavra que eu acho que cabe muito, é contente. A verdadeira riqueza nos traz contentamento. Contentamento. É saber que tudo pertence a Deus. A prosperidade não está no que eu tenho, né? Mas ser grato por aquilo que Deus... Paulo vai dizer assim, né? A gente cita muito, tudo posso naquele que me fortalece, mas antes, em Filipenses 12, 13, Paulo fala assim, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Antes do tudo posso, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você tem o dinheiro para comprar uma pizza, que nem aquela que a gente sai do estádio, eu não sei como é que eles conseguem vender aquela pizza tão barata quando a gente sai do Morumbi, perdendo para a LDU na Libertadores, triste. Os caras vendem uma pizza por R$10. Pizza R$10. Como pode vender tão barato? Se é a pizza de R$10, legal. Se você pode comer a pizza do Brás, aquilo que vem um tomate com de azeitona e mussarela de boca. caprese. Aquela caprese maravilhosa, né? Faça isso, meu querido, né? A verdadeira riqueza, pastor Binho, não é acumular, é viver contente. Viver contente. Viver contente não é viver na miséria. Não, tá bom. Como os testemunhos que não são testemunhos, são testemunhos, né? Eu era um advogado, formado pelo Largo São Francisco, tinha um bom emprego, comecei a pregar no meu escritório, me mandaram embora, a minha mulher não se converteu, a gente está separado, estou devendo no banco agora, não estou conseguindo, há 3 anos não consigo um emprego, as coisas não estão bem, enfim, mas graças a Deus, Jesus está comigo, o Senhor está trabalhando na minha vida e eu sou um crente. Não é isso, é viver contente, não é isso. Quinto e último, para a gente encerrar. A grande pergunta, então, que fica para a gente, o que é suficiente para você? O que é suficiente para você? Durante uma festa, na casa de um bilionário, tinha um escritor lá, e ele ouviu de alguém que naquele único dia, aquele bilionário tinha ganho mais dinheiro do que aquele escritor e a sua família tinham conquistado a vida toda. Aí o escritor disse, mas eu tenho algo que ele nunca terá. O quê? A consciência de que eu tenho o suficiente. Eu já contei para vocês que eu trabalho numa agência missionária como voluntário, e quando fomos participar de um treinamento nos Estados Unidos, as pessoas dormiam na casa de alguns empresários. Isso tem mais ou menos uns 30 anos, 32, 33 anos. Eu não estava lá, mas tinha um amigo muito querido, que já partiu, pastor Rivas, ele e alguns irmãos. A igreja agora presbiteriana de Alphaville também, pastor Carlos Alberto, um dos fundadores, eles estavam, e tinha um senhorzinho que ia com uma caminhonete meio Jeep, assim, sabe, essas coisas meio de montanha, uma caminhonete que não era aquele carro do Elon Musk que parece não, uma caminhonete simples. E um dos nossos irmãos dormiu todos os dias na casa dele, uma casa boa, mas não era uma casa que ostentava, confortável. E no final do culto ele ficou sabendo que aquele senhor era o fundador do Walmart. Quanto é suficiente para você? Será que eu preciso mostrar esse mamão para as pessoas? Eu não vou dizer que foi o Flávio Augusto que falou isso, né? Esses influencers que estão aí e tal. Ele falou assim, se um cara com mais de 40 anos marcar uma reunião comigo e ele for de Apple Watch, eu nem atendo. Porque um cara com mais de 40 anos tem que ter pelo menos um Rolex no braço. Gente
seguindo e lendo livros desses calibres aí. E o problema é que estão misturando tudo com o Evangelho. Tudo com o Evangelho. Então, o que é suficiente? Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, e essa é uma das maiores lições financeiras que a gente pode aprender, o valor do contentamento. Paulo vai dizer, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes com isso. Tem uma mitologia grega, o Sísifo, não é um palavrão. O Sísifo era um rei muito mau, que ele foi castigado por Zeus. E qual que é o castigo? Ele tinha que levar uma pedra muito grande até o alto de uma colina. Ele carregava a pedra, mas quando chegava no alto da colina, a pedra caía. E quando chegava no alto da colina, a pedra caía. Sísifo, a pedra caía. Esse é o mito do Sísifo. A gente acha que o dinheiro, vou chegar lá. Mas espera aí. Ô fulano brasileiro, o que você é diante do americano, o maior investidor da Bolsa Física, que tem 120 bilhões de dólares? O que você... Ele chega e a pedra cai. Ele chega e a pedra cai. Chega. A vida nunca satisfaz. A vida de quem tem Deus é diferente. A gente tem contentamento e a gente sabe lidar em todas as situações. Se Deus nos abençoe, a gente não coloca nela o coração. A gente não quer mostrar que nós somos gente blindada. Olha como meu Deus. Deus te dá um carro novo. Olha o meu Deus como Deus. Não é nada disso. Jesus não entrou de cavalo branco, dando todo... Não. Quando a multidão estava esperando Jesus, todos queriam aclamar Jesus. Ele chegou para um jumentinho e falou assim, segundo James Missé, eu já fiz uma mula falar no Velho Testamento. Você nunca foi montado por ninguém, você não vai pular, você vai ficar quietinho. Jumentinho pequenininho, ele com os pés quase arrastando no chão. Esse é o rei que chega. Esse é o rei. Diante de Roma, diante de toda ostentação. Porque Jesus quer nos mostrar que a vida com Jesus, seja qual for a sua definição de o que é suficiente, é uma vida de contentamento, de contentamento. Não é a conquista, mas é a consciência. Eu já tenho o suficiente. Aprendi o segredo de viver contente. Deixa eu só finalizar agora para fazer algo mais prático, porque senão a gente fica só no campo da espiritualidade e a gente precisava dizer algumas coisinhas. É bem rapidinho, são pequenas coisas. Um check-up espiritual. Você tem uma definição do que é suficiente? Ou você está vivendo o mito de Sísifo? 2. Segunda coisa. Minha renda, o que eu ganho, ela cresce de forma justa e constante? Os valores que eu ganho, crescem de forma justa e constante? Você precisa pensar nisso. 3. Mantenho minhas despesas abaixo da minha renda? Uma dica aqui para os empreendedores. Eu gosto de gente que consegue resumir as coisas assim de maneira muito prática, né? Porque hoje os vendedores de curso estão falando assim, você que fatura mais de 100 mil por mês, vem aqui que nós vamos fazer a sua empresa faturar. Só se tiver uma mágica, assim, né? Existem alguns princípios que podem ajudar, mas essas promessas são promessas vazias. Mas o Beitimol, lá, o fundador da XP, que ele praticamente foi mandado embora de 2 corretoras, estava no Rio Grande do Sul, e conseguiu fazer essa captação de investimentos com um programa e que ele realmente se tornou um bilionário, lançou ações na Bolsa de Nova York. Ele falou assim que empreender é basicamente 3 coisas. Primeiro, gerar receitas. Se você faz bolo, alguém tem que comprar o seu bolo, senão não faça bolo. O bolo da Lili aqui é o melhor bolo que tem. Todo domingo a gente sai com 3, 4 bolos da Lili. Né?
E a turma lá da empresa já fica esperando a Silvinha chegar com os bolos, viu, Lili? Um capricho, a sacolinha é caprichada, tudo é caprichado. Parabéns, minha querida, você tem quem compra o seu bolo. E com as redes sociais agora, mais ainda. E se você criar um grupo de WhatsApp aqui na igreja, os boleiros da Lili, e você passar as novidades, bolo de milho, bolo de laranja, a turma já encomenda na sexta para você trazer no domingo aqui. Vai precisar botar um carrinho aí na porta. Então é criar receita, equilibrar receita e despesa. A Lili não pode gastar mais fazendo os bolos do que o que ela vende. Tem que equilibrar essa coisa toda. E terceiro e último, o Beitimal falou, você tem que deixar o seu cliente feliz. Pô, que legal. Ele tem que chegar em casa, a hora que ele comer o bolo, Lili, ele falar, que delícia, tomar um cafezinho com bolo de laranja. Meu, é muito bom na segunda-feira à tarde. Aí deixa a pessoa feliz. Então, eu tenho as minhas despesas abaixo da minha renda. Quarto, eu tenho um processo de investimento a longo prazo. Isso é sabedoria, gente. Isso é sabedoria. Pega renda variável. Ah, não quero arriscar tanto, pastor. Entra num fundo de ações. Põe R$200 por mês lá para o seu filho, que tem 4 anos agora. Você vai ver quanto ele terá quando ele fizer 18, 19, 20. Ah, não, mas você está vivendo o mito de Sísifo. Eu vou conseguir colocar essa pedra, não vai resolver, amigão. Não vai resolver, você não consegue pagar um convênio, você não consegue... E a vida... Tenha um programa de investimento a longo prazo. Não seja trade. Vou comprar e vender hoje, porque poucos ganham. Poucos. A maioria perde. Mas se você investir a médio e longo prazo, você vai ter um resultado. Quinto e último, check-up aqui financeiro, espiritual. Eu uso a minha riqueza para criar outras riquezas? Quais riquezas, pastor James? Eu uso a minha riqueza para criar um tempo de qualidade com a minha família? Você pode usar a sua riqueza para você dar um tempo de qualidade para a sua família. Você pode usar a sua riqueza para ter propósitos. Eu tenho propósitos na minha vida. Eu posso usar minha riqueza para melhorar minha saúde física. Eu vou melhorar minha saúde física. Eu vou fazer exames. Eu vou me cuidar. Eu quero ser um tiozão de 60 anos bem. Né? E aí o tempo é muito importante. Eu disse para o Rafa e para os meninos ontem, né? E a nossa querida, que está aqui, a Ana Paula, que é uma profissional de personal, eu estava pegando essa coisa do jiu-jitsu e tudo que eu gosto, e que eu deixei de fazer um tempo, eu comecei a sentir que eu estava acordando com dor nas costas, estava acordando muito mal, pegando muito peso. Aí fiz uma ressonância aqui da parte das costas e tal. O médico falou assim, ó, você tem que fortalecer o core. Você tem que fazer exercíciozinho assim, ó, tá? Todo dia, vai fortalecer a ponte. É isso daí. Porque você tem quase 60 anos, amigão. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar melhor. Eu estou melhorando e tal. Tem uma bola agora que você fica fazendo todos os... É isso daí, cara. Porque eu não posso ser um tiozão que está levantando peso e pitbull no jiu-jitsu. Não. Você vai acabar com o seu corpo. Então, muda, o treino muda. A Ana treina com as mulheres mais de 30. É assim. A Maria Luísa e a Gabi, é outro treino. Então, assim, você pode usar a sua riqueza para melhorar a sua saúde, os seus relacionamentos. Então, querido, cuide da renda, cuide das despesas e faça aí investimentos a longo prazo. Vamos ficar de pé? A riqueza financeira não é um fim em si mesmo. A riqueza financeira pode nos abençoar no tempo, nos relacionamentos, na saúde.
e no propósito. Então, hoje o texto e a mensagem falou que a riqueza financeira não é o problema. O problema é quem ocupa o trono do nosso coração. Não é sobre quanto você tem, mas quem governa o que você tem. Eu penso, meus queridos irmãos, que Deus quer levantar pessoas aqui que saibam administrar, pessoas que saibam repartir e abençoar outras pessoas. Gente que entende que propósito vem antes do lucro, né? E que a verdadeira prosperidade é viver em paz com Deus, viver com gratidão. Se você, meu querido, hoje está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor governe as minhas finanças. Eu quero aprender a administrar com sabedoria. Eu quero romper com esse medo, com essa escassez, com esse descontrole, com a ansiedade. Deixa eu lhe dizer, meu querido, Deus não quer tirar nada de você assim, sabe? Deus quer te ensinar a viver melhor. Viver melhor. Viver uma vida abundante. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Vamos ouvir uma canção.